Olá, alunos e alunas. Eu sou a professora Josilene, responsável pela disciplina de Fundamentos da Arte e Educação. Estamos iniciando aqui a nossa videoaula e eu trago para vocês uma reflexão, acho bastante pertinente para o professor de arte. A gente vai falar sobre os lugares da arte, os lugares em que a arte está. E eu trago uma questão assim: existe um lugar para a arte estar? Existe um lugar para se guardar a arte? Quando pensamos em arte, é muito comum pensarmos num lugar em que a arte está guardada. Ou seja, nos espaços consagrados, nos livros, nos museus, nas galerias, nos espaços virtuais. No entanto, se apurarmos o nosso olhar acerca do mundo que nos cerca, podemos mudar um pouco esse conceito de lugar onde se guarda a arte para lugar onde a arte ocupa. Assim ampliaremos o nosso olhar para a nossa realidade e para as coisas que estão à nossa volta. Sem limites para criar, o ser humano interfere e transforma o meio ao qual está inserido. Carros, casas, ruas, espaços da cidade, espaços do corpo, enfim, o ser humano tem uma necessidade de mostrar a sua presença no planeta. Por isso, ele transforma os espaços. Assim, iniciamos a nossa videoaula convidando vocês, alunos e alunas, a percorrerem um trajeto onde a gente possa identificar as interferências humanas e as manifestações artísticas presentes no nosso cotidiano. Faremos esse percurso na cidade de Curitiba, onde fizemos um recorte de algumas visualidades encontradas na cidade. Assim como proponho a vocês esse percurso em Curitiba, recomendo que vocês também façam esse percurso na cidade de vocês e identifiquem as visualidades urbanas presentes aí onde vocês moram. Proponho a vocês dedicarem um olhar atento para a arquitetura sacra. Nela, vocês encontrarão vários elementos a serem explorados. Na arquitetura dos templos religiosos, é possível identificar códigos que remetem exclusivamente a cada profecia de fé. Essa é a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Chagas, a mais antiga de Curitiba. Situa-se no centro histórico da cidade, que foi construída pelos portugueses em 1737. Na sua arquitetura, é possível analisar aspectos que remetem ao período colonial brasileiro, como as portas, espessuras das paredes e as janelas. A torre é outro elemento importante de ser observado. Podemos identificar não só o pensamento de uma época, como o papel que essa torre cumpre, qual a função social dela nas várias culturas e nas várias épocas. Ocupando ainda o setor histórico, podemos visualizar casarões que datam do mesmo período histórico da Igreja da Ordem. No entanto, apresentam hoje diversas funções. Antigamente, muitos desses casarões serviam de habitação ou casas de comércio, como por exemplo a Casa Vermelha, essa que vocês estão vendo aí no vídeo. Hoje é um espaço cultural da cidade, mas já serviu ao comércio. O nome dela remete justamente à cor, a Casa Vermelha. E sempre foi a Casa Vermelha, como vocês estão vendo ainda hoje, né? Então a cor é um elemento visual que revela seu próprio nome. A casa se estrutura em 2 pavimentos, contendo em suas aberturas uma combinação de linhas curvas e retas. Dialogando com a Casa Vermelha, podemos observar a Casa Romário Martins, considerada a casa mais antiga de Curitiba, e é hoje um espaço da cultura, mas já serviu também como residência e comércio. Enfim, no setor histórico, se observado somente pela ótica da arquitetura, poderemos identificar estilos e épocas distintos que convivem e dialogam com a contemporaneidade. Aqui, como vocês estão vendo, é uma igreja em ruínas, chama-se Ruínas de São Francisco. Ruínas de São Francisco foi a igreja de São Francisco de Paula, iniciada pelos portugueses no início do século XIX, porém inacabada. Nela podemos identificar, além dos materiais empregados na sua construção, que diferem
da Igreja da Ordem, por exemplo, a forma e a proporção que tomaria se fosse concluída. Hoje, este é um espaço que abriga várias manifestações da arte, dentre elas o teatro, o qual muitas vezes ocupa neste espaço a céu aberto. As ruínas de São Francisco, muitas lendas giram em torno dela. Então, assim, narrativas foram criadas a partir dessa igreja, desse espaço que foi inacabado, né? Aqui estamos diante da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Luz, ou Catedral Metropolitana de Curitiba. Este é um espaço sagrado, iniciada no século XVII, Este é um espaço sagrado, iniciada no século XVII e concluída no século seguinte. Essa igreja apresenta características bem distintas da Igreja da Ordem. Nela observa-se, além de sua estrutura, características do estilo gótico, do gótico romano. Apresenta duas torres, que no seu projeto original, uma delas comportaria o sino e um relógio, e a outra, um observatório de meteorologia, com um barômetro, o qual nunca foi instalado, devido ao alto custo na época. Este painel que vocês estão vendo é um mural do artista paranaense Poti Lazarotto. Nele vocês vão observar a representação do centro histórico de Curitiba. O Poti, assim como os demais artistas, sempre colocam a sua marca pessoal nas suas obras. Este é o Museu Oscar Niemeyer. Como vocês podem perceber, a sua arquitetura, ele difere do setor histórico, o qual nós percorremos até aqui. O que difere? Difere o quê? Na forma. Aqui a gente pode comparar perfeitamente, sabe, o antigo e o moderno convivendo no mesmo espaço, que é o espaço da cidade. Então aqui a gente tem um projeto do Oscar Niemeyer, e este é um museu. Este é um lugar que abriga a arte e que a arte ocupa também. A gente tem as duas questões aqui. A gente tem o acervo do museu e a gente tem obras que transitam por este museu. Este é o bosque, que foi reorganizado para a visita do Papa João Paulo II. Então este é mais um exemplo de um espaço organizado dentro de um espaço da cidade. Este bosque, além de uma imagem do Papa, ele contém um espaço cênico, que é um palco onde vários espetáculos de teatro acontecem, e também, assim, que é marco desse espaço, são as casas polonesas que remetem ao início da colonização polonesa no Brasil. Então, as casas estão montadas tal qual eram no início da colonização, inclusive com os objetos, com os móveis que os poloneses tinham aqui. Outra visualidade bem presente aqui no sul, em especial, acredito que na cidade de vocês também tenham, são os lambrequins. Lambrequins são aquelas decorações que os colonos colocavam em suas casas de madeira, como essas que vocês estão vendo aqui no vídeo. Ela não servia, a função dela não era simplesmente para decorar quando os colonos estavam aqui no início da colonização, mas sim era uma forma deles lembrarem da sua terra natal. Na Europa, esses lambrequins cumpriam uma função que aqui no Brasil não tinha sentido para nós, porque a função delas é de pingadeiras. Quando a neve derretia, servia para escorrer e pingar a água derretida. No entanto, aqui no Brasil, como não neva, a função dele era justamente era uma função saudosista, fazer com que as pessoas se lembrassem da sua terra e revivessem os momentos de alegria e conforto junto com seus parentes, seus familiares. Várias interferências visuais podemos encontrar na cidade, seja nas paredes, por meio dos grafites, como vocês estão vendo alguns aqui. Então são manifestações populares, artísticas, que estão presentes e convivendo na cidade. No entanto, nem todas essas manifestações são grafites. Muitas vezes a gente encontra outras manifestações a qual chamamos de pichação.
Pichações são manifestações que comunicam certamente alguma coisa, no entanto, acabam destruindo e depredando o patrimônio histórico, enquanto que o grafite vem representar a manifestação artística de um movimento e de artistas que pedem autorização para que eles possam então grafitar os muros da cidade. As interferências urbanas são inúmeras, que vocês podem identificar nas paredes, não só nas paredes, mas nas carrocerias dos caminhões, que vocês podem perceber as tatuagens, mas também essas interferências urbanas a gente pode identificar no próprio figurino, na própria roupa em que as pessoas usam, na forma como elas organizam seus cabelos, como elas combinam as suas roupas. Então esses são alguns elementos que a gente pode perceber quando a gente fala em visualidades da cidade e que lugares que a arte ocupa, são elementos que a gente pode perceber e trazer para discussão e reflexão nas aulas de arte. Nas visualidades da cidade, podemos identificar inúmeras questões, inúmeros lugares, dentre elas nos próprios espaços culturais, como este que estamos aqui agora. Este é um espaço em que a arte ocupa, em que a arte transita. É um espaço que veicula a arte. Tanto no seu espaço externo, na sua fachada, podemos perceber essa interferência no espaço urbano, como no seu espaço interno. Caros alunos e alunas, espero que esse nosso percurso pela cidade tenha contribuído aí para que vocês possam refletir e ampliar o olhar de vocês acerca dos espaços o qual vocês moram, estão inseridos. Então, convido a todos, mais uma vez, a percorrer caminhos, percorrer espaços nas suas cidades, identificarem essas visualidades e essas interferências urbanas. Então, obrigada pela atenção e bom trabalho a todos.